Olá, bom dia a todo mundo. Vamos agora começar o capítulo 3 do Atenados. Bom, se juntarmos o capítulo 1 e 2 que já vimos, teremos lido mais de 160 linhas de grego antigo, bom, que já é razoável. Vamos continuar a leitura agora a partir do capítulo 3. A primeira seção do capítulo 3, estamos aqui na página 36, Ro-arotos. Ro-arotos. Temos aqui apenas uma, duas, três, quatro, cinco palavras novas. Todas as outras foram vistas, seja no capítulo 1, seja no capítulo 2. Essa glosa aqui da esquerda é um pouco a síntese, né, da história da cena, né? A síntese da cena aqui. Homen de Caiópolis elaune tus buos, roi de Boes to Arontron recusen, ou elcusen, ou eucusen. Bom, depende de como se caprichamos um pouco mais no lambda, que nós brasileiros geralmente não fazemos, né? Os portugueses fazem mais. Esse som de L. Nós normalmente transformamos o som de L em som de U, como Manuel, vira U. Bom, e aqui diz Dicaiópolis, Rodicaiópolis, Elaune, que é um pouco a cena do que está acontecendo aqui, né? Arrasta, conduz os bois, Elaune tus boas, Roi de boas toarautron ecusen. E os bois, Roi bois, arrastam, recusen, arrastam o arado, to arantron. O detalhezinho aqui que é importante é a mudança do sujeito da primeira sentença para a segunda, né? Enquanto que na primeira sentença o sujeito é Rodicaiópolis é Launen, a gente tem visto isso, de Caiópolis conduz, né? Conduz. Conduz o quê? Acusativo plural, tus buas. Mas aqui nós temos uma mudança no sujeito. E é um tema novo em relação ao que a gente viu. Por quê? Porque aqui nós começamos a estudar o plural. O plural. O novo sujeito é um sujeito no plural. Roi boes. Roi boes. Roi é o artigo nominativo plural. Bom, com isso a gente aprende a diferença entre roi e ro, porque ro é o artigo nominativo singular, como a gente sabe. Então aqui é o plural e aqui é o singular. Então esse artigo roi, que está presente na segunda sentença, ele já indica, portanto, que nós temos um sujeito da frase no plural. E o sujeito na frase são os bois. Roi boes. E aqui nós temos roi boes. E assim aprendemos que esse é o nominativo plural. E boes faz o nominativo plural em epsilon sigma. E faz o acusativo plural em ômicron y. Isso aqui é o acusativo plural. Isso aqui é o nominativo plural, tus. Então vejam como a morfologia dessa palavra ela se altera de acordo com o caso, né? Então o sujeito é Roi boes. Roi boes. Helkusen é o verbo helko, que é o verbo arrastar, puxar, arrastar. Esse verbo está na lista de vocabulário do capítulo 2, que está no vídeo passado, né? Na descrição do vídeo passado, no vídeo de revisão do capítulo 2. Então nós temos o verbo elko e helko, porque é com aspecto áspero, né? E helkosin é a terceira pessoa do plural do presente indicativo ativo. Terceira pessoa do plural. Então, são os bois, né? Plural, usando aqui a terceira pessoa, helkusen. Então, Roi boes helkusen. E os bois arrastam. E aqui falta o objeto direto, falta o acusativo. E o acusativo singular, to arontron. O arado, como a gente tem visto. Então, de Caiópolis. Por um lado, de Caiópolis conduz os bois, por outro lado, os bois arrastam o arado. Bom, então nós temos o início da introdução do plural. Mas de resto, isso aqui vai ser muito o que já foi visto, né? Homen de Caiópolis elaune tus buas, acabamos de ver. Rode buas, helkusen
to arontron rodeshantias spere to sperma. Bom, essa frase é exatamente o que a gente acabou de ver, né? Dicaiópolis, de um lado, Dicaiópolis conduz os bois, de outro lado, ou enquanto Dicaiópolis conduz os bois arrastam o arado. É exatamente a mesma construção, a única diferença, se vocês observarem entre uma coisa e outra, é a presença do nu, a presença do nu móvel em Helkusen aqui e a ausência do nu móvel em Helkusen. Isso já dá uma indicação de quando normalmente esse nu móvel, que foi um assunto que a gente abordou alguns vídeos atrás, que a gente já viu, geralmente se coloca o nu móvel quando o verbo termina a frase. Quando é o último elemento da frase. E após isso tem um ponto, né? Que é justamente o caso aqui. Helkusen, ponto, termina a frase. E geralmente se coloca o nu nesse caso. Tanto é que tem Helkusen. Quando, por outro lado, o verbo está no meio da frase, como é o caso aqui de Helkusen, muitas vezes esse nu não aparece, que é o caso aqui, Helkusen. Isso para dizer, portanto, que quando a gente pensa em como terminam os verbos na terceira pessoa do plural, que é o caso aqui, do presente, né? Terceira pessoa do plural do presente, a gente vai pensar que a desinência é assim. Usem. E a gente coloca entre parênteses o nu. Então a gente pega o tema da palavra, o radical da palavra, nesse caso do verbo helk, é o tema, e aqui usem é a desinência própria da terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo. E a maneira como as gramáticas e os livros apresentam essa desinência é assim, portanto, com esse nu entre parênteses, o que significa que ele pode aparecer ou não, e uma das orientações do surgimento do nu, quando ele aparece, é justamente essa que eu dei. Helkusen no final da frase, com ponto, muitas vezes aparece, no meio da frase, muitas vezes não aparece. Bom, mas o significado é igual, não muda absolutamente nada. Os bois, então, enquanto Dicaiópolis conduz os bois arrastam o arado. Rodeshantias spiritum sperma. E Xantias, aqui voltamos ao nosso escravozinho Xantias. Está aqui ele, o nosso glorioso Xantias. E Xantias spere to sperma. To sperma, uma palavra neutra que nós vimos no capítulo anterior. Esperma, daí espermatozoide, né? Quer dizer, semente. E vejam que o radical ou o tema é exatamente o mesmo. Esperma, esperem. É um verbo e um substantivo que fazem parte da mesma família lexical. Então aqui a gente pode traduzir em português de uma maneira que ficaria legal. Seria Xantias, enquanto isso Xantias semeia a semente. E a gente até mantém em língua portuguesa a repetição do radical, né? Semeia a semente, que é justamente o que está aqui em grego. Esperei, que é o verbo semear, a semente. É precisamente o que Xantias está fazendo aqui. Rochantias esperei to sperma. To sperma, portanto, é o acusativo singular. Vejam como nós estamos já vendo aqui as várias possibilidades de como o acusativo singular termina. Né? Pode terminar em ômetro ou nu, como vimos, pode terminar em alfa, que é o caso aqui, né? E nós vamos ver ainda outras maneiras com as quais o acusativo singular termina. E depois que a gente vê várias maneiras como o acusativo singular termina, nós vamos classificar em grupos, né? Como a gente faz com a morfologia da língua portuguesa, por exemplo. Então, quando nós estamos aprendendo os verbos, nós normalmente separamos os verbos de primeiro grupo ou os verbos terminados em AR, amar, andar. E nós distinguimos isso dos verbos, por exemplo, terminados em IR, partir, sair. Por que nós fazemos essas classificações morfológicas e colocamos em certos grupos uns verbos e outros grupos outros verbos? Porque isso nos ajuda a entender que os verbos que terminam em AR, por exemplo, eles conjugam de maneira similar. Os verbos que terminam em IR ou em ER, enfim, eles conjugam de uma maneira diferente, né? E similar entre si. Então essa é a ideia de classificar morfologicamente as palavras, os verbos. E nós faremos isso, mas enfim, à medida que as informações se acumulem, né? Nós vamos sempre organizar essas informações. Então, Xantias semeia a semente, alaidu,
esse alaidu pode ser traduzido como mas veja, repare, alaidu, mas veja, repare. Roboes, menos roboes kai uketi recusen to arontron. Qual é o sujeito da frase? É o sujeito no plural. São os bois, da mesma maneira como aqui. Nominativo plural agora, né? Roi boes. E qual o verbo agora para concordar com o plural de ros boas? Lembrem da desinência do plural, que é essa daqui, do presente indicativo. Então, onde é que está essa desinência? Ora, essa desinência está aqui. Então, esse é o verbo. E qual é esse verbo? Esse verbo a gente já viu. A gente já viu no capítulo passado, que é o verbo meno. Meno, que é o verbo permanecer, estacionar ou estar parado, que eu acho que é o caso que mais pode ser traduzido aqui. Enfim, pode ser traduzido de várias formas, né? Mas o que está sendo dito aqui é que os bois... Mas veja, alaidu, os bois estão parados. Menusin roi bois, os bois estão parados. E recusem, outro verbo na terceira pessoa do plural, também relacionado ao sujeito roi bois. E o quete, que nós vimos, não mais. O quete, vejam a construção com u, com a negativa u, né? Não mais. E não mais arrastam, recusem, to arontron. Não mais arrastam o arado. Romen undicaioplis tus buos kalei kai, speldet oboes, fezem me meneti. Nós temos essa nova palavra em amarelinho, fezem, que é um pouco um substituto aqui, um sinônimo para legei. É uma maneira do livro variar também, né? A gente tem visto fulaninho de Caiópolis legei, Xantias legei, ou seja, fulaninho diz, fulaninho fala. Aqui é a mesma coisa, né? Sendo que aqui é o verbo femi, é um outro verbo, e que faz na terceira pessoa do singular fezim. É um verbo importante, que vai aparecer depois, por isso que o livro já coloca aqui, né? Fezim, mas quer dizer exatamente a mesma coisa, né? Aqui nós temos a mudança do sujeito da frase. O sujeito da frase, o artigo no nominativo singular já indica. Então, Rod Caiópolis é o sujeito. Rod Caiópolis, nós precisamos de um verbo agora que concorda com a terceira pessoa do singular, não do plural, do singular. E nós temos aqui o verbo calei. Então, Rod Caiópolis calei. De Caiópolis chama. Chama quem? De Caiópolis chama tus buos. Chama os bois, ou interpela os bois. Cai, feze e diz. Então, se a gente quiser também traduzir o do portanto, então, de Caiópolis, portanto, chama os bois e diz. Menete. Menete. Menete é o verbo meno, que a gente acabou de ver, que quer dizer permanecer, estar parado. É o mesmo verbo do que está aqui em cima, menosim. É o mesmo verbo. Qual é a diferença? Nós vemos menosim está no presente indicativo ativo. Está no presente indicativo. Menosim. A gente pode, pela construção menete e pela presença da negativa. Pela presença da negativa me, nós já temos indicação de que agora nós saímos do presente indicativo. Porque, como eu já comentei nesses vídeos, essa negativa me, ela é geralmente utilizada quando o modo do verbo não está no indicativo. Isso já indica que a gente saiu do indicativo. E para onde a gente foi? Se a gente observar o término em epsilon, a gente vai notar que, como um padrão que a gente tem visto, que se trata do imperativo. E também, como de Caiópolis usa bastante o imperativo, né? O chefe, o déspota, ele fala com chantes e agora usa o imperativo para os bois. Bom, para ele não tem muita diferença, né? O escravo tem um dos argumentos antigos, né? De que o escravo é uma espécie de instrumento animado, né? Então, um pouco isso. Não tem muita diferença, ele usa o imperativo também. Então, menete, não fiques parado, pode ser dito, não fiquem parados, não ficais parados, enfim, como vocês quiserem traduzir isso. Speudete, ó bois. Apressai-vos, ó bois, é o que ele diz logo, imediatamente antes. Né? Speudete, o verbo speudete, ó bois. Speudete, ó bois, menete. O verbo speudo, apressar-se. Apressai-vos, se a gente quiser manter o vós aqui, porque aqui é a segunda pessoa do plural.
apressai-vos, ó bois. Não ficais parados, ou não fiquem parados. Aqui também está na segunda pessoa do plural, né? Está no vós também, menete. Sendo que no imperativo aqui é presente, speudete, menete é imperativo. Rode boes etimenosin. Opa. Rode boes etimenusen. Esse et é um advérbio que quer dizer ainda. Ainda. De modo que isso aqui pode ser entendido como os bois, volta os bois no plural a ser sujeito, robóis ainda estão parados, menussem. Ou ainda estão estacionados, ainda permanecem, ainda estão parados. Rodebois eti menussem. Vejam a presença do no móvel, né? Justamente no final da frase, com um pontozinho, como eu comentei, como é bastante típico. Dicaiópolis, portanto, diz, fezem, que causa, portanto, diz, diati menete, ó bois. Por que estáis parados, ó bois? Por que estáis parados, ó bois? Kai blepe proston arontron, kai idu litos epoditsen auto. E Dicaiópolis pergunta isso, né? Por que estáis parados, ó bois? E olha, blepe, nós já vimos esse verbo, e olha em direção ao arado, ou para o arado, proston arontron, que é essa cenazinha aqui, né? Olha para o arado. Cai e do, e veja só, né? E já está, e veja só, e aqui está, podemos traduzir isso. Litos empoditse autu. Empoditse é um verbo que quer dizer criar um obstáculo. Obstacularizar. Verbo difícil. Criar um obstáculo. Obstacularizar algo. Atrapalhar algo. Enfim. Emperrar, atrapalhar. Então o que ele diz aqui, a pedra está atrapalhando o que? Autor. Esse autor recupera to arontron. Então, uma pedra, litos, a gente já viu essa palavra, uma pedra está aqui, rolitos, uma pedra está obstacularizando o arado. Está aqui o arado, to arontron. Ro dicaiópolis lambanem ton liton, ala uc aire auton. Dicaiópolis, portanto, lambanem pega ton liton, pega o quê? Pega ton liton, pega a pedra. Ala, aqui nós temos a adversativa, mas uc aire auton. Aire é levantar alguma coisa, né? Lambanem tu liton, aire ton liton. Então, pegar a pedra, levantar a pedra. Mas aqui é dito que ala uc tem uma negativa, então ele não levanta. Ele não levanta. Não levanta o quê? Ton liton. E ton liton está sendo substituído pelo pronome auton. Então, auton refere-se para liton. Vejam que quando esses pronomes eles referem, né, ao que foi dito antes, eles também ficam no mesmo caso daquilo que eles referem. Então, auton está no acusativo singular da mesma maneira como liton. E auto aqui está no acusativo singular da mesma maneira como ton arontron. Os dois estão no acusativo singular. A diferença é que auto é o pronome na sua forma neutra, né? Enquanto que auton é o pronome na sua forma masculina, porque rolitos é masculino, ton arontron é neutro, né? Mas os dois mantêm o caso do acusativo, que é o caso do substantivo a que eles se referem. Bom, essa foi a página, vamos ver só ver aqui a glosa. Roi bois helken, não, roi bois helken, roi bois helkusen. Aqui é só a diferença entre o singular e o plural, para vocês observarem o verbo euke, que faz epsilon e iota na terceira pessoa do singular, e como na terceira pessoa do plural faz helkusen. Singular e plural de speudet. Aqui as duas formas são no imperativo, né? Eu acho que eu tinha comentado que aqui está no presente.
Não, mas tá no imperativo também. Speldet é imperativo, menet é imperativo. As duas formas estão no imperativo. Speldet é oboes, apressai-vos oboes, e menete. As duas formas estão no imperativo. Essa exclamaçãozinha na glosa até ajuda justamente o livro indicando que se trata do imperativo, né? Então, speldet imperativo, menete imperativo. O livro também indica como fezem e legem são sinônimos, esse sinalzinho de igual. O que eu comentei agora, autor se refere a Tom Arontron e auton se refere a Tom Litton. Bom, acabei de falar disso também. Bom, é isso e a gente se vê no próximo vídeo, próximo dia. Abraço e bom estudo.